ao nosso eterno Criador, a nossa mais profunda gratidão, exaltado e glorificado seja a sua presença, a sua grandeza, a sua bondade no nosso viver diário, e que nós possamos sermos agradecidos pelas bênçãos do nosso Senhor no nosso viver diário, dando continuidade. O Espírito após a morte, eu diria que esta série de estudo para mim tem sido um aprendizado. Já há mais de 40 anos estudando, mas nessa série é como se eu estivesse frequentando a escola do Espírito pela primeira vez. A melhor forma de compreendermos estes estudos é passando pelo novo nascimento. E eu diria, pobre dos pastores, que cursa teologia em 4 anos, e acham que sabem, põe na cabeça que já sabem, que não precisam mais aprender. E este estudo talvez seja um dos mais difíceis. Prepare aí o seu copo com água, que no final vamos desfrutar dessas bênçãos, abençoando esta água e participando da mesma. O mesmo Espírito que tem um homem ímpio, tem um cristão, um homem justo. A mesma matéria que tem um homem ímpio, uma mulher, tem um cristão, um homem justo. Onde está a diferença dos dois? É que um nasceu de novo. O seu corpo é o templo do Espírito. E o outro, o ímpio, continua sendo velha criatura. Eu falarei pouco aqui para não confundir os senhores. Então, qual a diferença, reprisando, entre um homem ímpio e um justo e um cristão, sendo que os dois foram feitos da mesma matéria, do mesmo Espírito? É que um nasceu de novo. Seu corpo é o templo do Espírito. No livro de 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, o apóstolo Paulo fala do sono da morte. Para quem a morte é considerada como um sono para o justo, para aqueles que nasceram de novo.
A morte não pode ser considerada como um sono, como um repouso da matéria para o ímpio, porque este não nasceu de novo. Então vejam a diferença. A morte aqui na terra, a morte da matéria, é considerada um repouso da matéria, um sono para aqueles que morreram em Cristo. E isto não podemos dizer para os ímpios, que continuam sendo velhas criaturas. Quando o justo, o cristão que nasceu de novo, morre, o seu espírito volta para a fonte, para o repouso espiritual. Isto não acontece com o espírito, com a alma do ímpio. E aí vejam, senhores, Cristo disse no livro de João, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria das tuas verdades para compreendê-las, Senhor. Que o Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento para compreender estas verdades. No livro de João 11, versículo 11, Cristo disse: o nosso amigo Lázaro dorme. Por quê? Lázaro estava dormindo porque ele havia morrido em Cristo. Então, aqueles que morrem em Cristo, a morte para estes é um repouso, é um descanso. Que descanso é este? O descanso da matéria. Se a morte aqui na terra fosse o final de tudo, embora muitos dizem que morreu aqui, acabou. Eu já disse no estudo passado, faz sentido porque estes não têm a esperança da vida eterna. Eles morrem aqui, acabou a vida para eles. Embora terão que prestar conta no dia do juízo, mas a vida para estes termina aqui. Se a morte fosse o fim de tudo aqui na terra, não haveria necessidade da primeira e da segunda ressurreição. Aí veja o Senhor, veja a Senhora, que se morreu aqui na terra, acabou tudo, a palavra não diria que haveria a primeira ressurreição, aguardada pelos justos, e a segunda ressurreição, a qual irá ressuscitar aqueles que morreram com o espírito envelhecido. Então vejam, senhores, a morte aqui na terra não é o fim. Para aqueles que morrem em Cristo, para aqueles que descansam em Cristo, é o início de uma nova vida, é o início da eternidade. Eu já disse no estudo passado, aqueles que nascem de novo
A vida eterna para estes começam ainda aqui na terra. Então, se a morte fosse o fim de tudo, a palavra não diria que haverá primeira ressurreição, aguardada pelos justos, e a segunda ressurreição, a qual ressuscitará os ímpios. No livro de Apocalipse 20, versículo 4, João, Apocalipse 20, versículo 4, fala de uns 3 acontecimentos em um só versículo. Um deles, João viu a alma daqueles que haviam sido decapitados. A alma dos mártires estava ali clamando por justiça. Onde que estava a alma destes mártires? Elas estavam no repouso, aguardando a primeira ressurreição para entrarem na cidade santa, ou para irem para o céu dos céus. Então, só irão entrar na cidade santa, ou só entrarão na cidade santa com corpos incorruptíveis, revestidos da incorruptibilidade. Não vou prolongar para não confundir, senhores. Talvez este estudo é um dos mais difíceis. Voltando para o início, o espírito do ímpio e do justo são os mesmos. A matéria do ímpio e a matéria do justo, os corpos, é o mesmo. A diferença é que um nasceu de novo. O seu corpo é o templo do Espírito. Quando o corpo deste reposa na terra, o seu espírito vai para o repouso, para o descanso eterno. Isto não podemos dizer para o homem ímpio, por aqueles que ainda continuam com o espírito envelhecido. Para estes, não podemos dizer que a morte para eles é um descanso da matéria, é um sono, porque ressuscitarão, infelizmente, para enfrentarem o juízo. Irei falar de uma fase que teremos que irá ter na segunda ressurreição. Então a morte é considerada a um sono, a um repouso da matéria para aqueles que nasceram de novo. O espírito daqueles que nasceram de novo irão voltar para o nosso Criador, para o repouso, para o aguardo da primeira ressurreição. Irei ficar por aqui. Se eu continuar falando, os senhores não compreenderão. Pegue aí agora o seu copo com água e vamos desfrutar dessas bênçãos que o Santo Espírito tem para nós. Santo Espírito, sopre nesta água pela tua infinita bondade, pelo seu infinito poder, as tuas virtudes. Quem desta água participar, que esta água transforme na água da vida, no nosso interior, para a glória do teu santo nome. Vamos participar.
Agora feche os seus olhos. Põe as mãos no seu coração, meu Pai. Passa com o teu poder no alto da cabeça deste homem, desta mulher. Visita esta família, Senhor, com as tuas grandezas, com a tua proteção, meu Pai. E arranca desta família, da vida deste homem, desta mulher, tudo aquilo que não procede do Senhor. Que aqueles que estiverem dando crédito nestas mensagens, que sejam visitados para a glória do teu santo nome, e que a proteção do Senhor possa estar na vida destes. Exaltado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, o seu poder e majestade, para todo e sempre. Senhor te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.